Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou aqui para o pendurador de máscara. Amém. Irmãos, convido vocês a estarem abrindo a Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas. Vamos no capítulo 6, vamos estar lendo do versículo 46 ao 49. Lucas, capítulo 6, do versículo 46 ao 49, passagem muito conhecida, os dois fundamentos. Amém? Essa passagem ela também consta no Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 7, mas nós vamos hoje estar aqui no Evangelho segundo Lucas. Amém? Lucas 6, a partir do versículo 46, vai dizer o seguinte: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edifica uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Deus amado, Pai querido, Jesus, graças te damos, bom Deus, por mais este momento, Senhor, que o Senhor nos concede. Estamos aqui, Deus, louvando, exaltando o teu santo nome. E agora, meu Pai, ouvindo da tua palavra, Senhor. Completa em nós o teu querer, meu Pai. Edifica-nos segundo a tua boa vontade, Deus. Que sejamos hoje, Senhor, realmente transformados e que venhamos a sair deste lugar, Senhor, mais aptos, Senhor, a fazer a tua boa obra. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Dando continuidade, um pouquinho, hoje de manhã nós tivemos aqui a EBD, e nós falávamos, entre tantas coisas, mas justamente em dar lugar ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas, entendendo que por nós mesmos, nós pouco podemos fazer, mas em Deus, tudo que fazemos é possível, porque para Deus não há impossíveis. E algo que eu acho que a igreja, eu acho que todo aquele que ouve e entende que a palavra do Senhor fala ao nosso coração, algo que é muito apontado, muito específico, é realmente olharmos para Cristo. E algo que me chamou muita atenção, e eu falei até hoje na IBD, e isso é algo que me chama muita atenção, ali em 1 Coríntios, logo no primeiro versículo do capítulo 11, é quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E se você leu aqui comigo essa passagem nos dois fundamentos, ele vai chamar a atenção, porque todo aquele que vem a mim e cumpre as minhas palavras e as pratica, esse é como quem construiu a sua casa com alicerces firmes. O Senhor Jesus é algo muito curioso até. O Senhor Jesus, e eu vi esses dias até um vídeo, onde as pessoas eram entrevistadas na rua, tentando fazer uma pegadinha, na edição com certeza só botou um grupo de pessoas, mas o ponto é, qual era a religião de Jesus? Qual era a religião de Jesus? Chamando a atenção de que Jesus não teria religião, que seria um erro, porque Jesus foi judeu, tá? Tanto de raça como de religião. A religião de Jesus era o judaísmo, ele era religioso, assim como todo o seu povo naquele período, e ele não nos chamou a sermos judeus. Ele não nos chamou a sermos judeus, mas a religião que ele nos chamou é a religião pragmática, é a religião onde ele, o próprio caminho, nos chamou a segui-lo, a sermos como ele, a sermos praticantes daquilo que ele
nos ensina daquilo que Ele nos fala, e principalmente daquilo que Ele nos deixou. Nós somos felizardos, abençoados, pois hoje nós temos a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, a inerrante Palavra de Deus. A mente do Senhor, que eu costumo falar, e às vezes as pessoas se confundem um pouco, você tem gente querendo achar dinossauro na Bíblia, né? Quando na verdade o propósito e fundamento da Bíblia não é te dar todas as respostas, principalmente as respostas de curiosidades e científicas que às vezes o povo quer achar aqui. Muitas ela vai dar até por misericórdia de Deus, mas o objetivo bíblico é nos conduzir a Deus, é estabelecer um relacionamento onde Ele fala e nós ouvimos, onde Ele abre um caminho para que nós possamos falar com Ele e Ele nos ouvir. O Senhor tem estabelecido fundamentos para mim e para você, e o fundamento essencial, o fundamento principal é a rocha inamovível, é o próprio Senhor Jesus. Esse é o nosso fundamento, onde nós olhamos e compreendemos na própria vida dele, narrada nos evangelhos, que ele viveu segundo aquilo que ele nos ensinou. Ele não teorizou. Eu falava aqui até na IBD, a gente estamos em cima do Sermão do Monte, e o Sermão do Monte ele é no início do ministério do Senhor Jesus, ou seja, quando pouco se conhecia da prática dele, pouco se conhecia realmente Jesus, dos seus milagres, das suas maravilhas, alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali, mas não se sabia ainda quem era Jesus, mas ele... De modo intrépido, com ousadia, ele coloca para aquele povo que o ouvia, olha, nós vamos agir desta forma, nós vamos realmente sermos a diferença, nós vamos ser sal e luz nesse mundo. Ele chama para si uma responsabilidade que hoje cabe à igreja, que hoje cabe a todo aquele que nele crê, todo aquele que hoje realmente o confessa como seu Senhor e Salvador. Cabe a mim e a você hoje sermos sim sal e luz. Cabe a mim e a você demonstrarmos que edificamos a nossa casa, a nossa vida, aquilo que nós somos, em um alicerce bem fundamentado. Porque conforme foi dito aqui, e se você olhar nessa passagem sinóptica lá no Evangelho de Mateus, aí vai dizer que vem a chuva, vem o vento, né, vem os rios, vem toda sorte de situações e dão contra aquela casa, dão contra aquela vida. E não é diferente comigo, com você, e assim somos. Os problemas têm vindo e eles não vão parar de vir, eles vêm realmente de modo forte, eles batem forte contra nós. E aquele que não tem um alicerce, ele vai desabar. Eu conversava, acredito que muitos aqui têm tido esse tipo de conversa atualmente, né? Diante desse momento de aflição, de angústia. Eu estive conversando com uma moça lá no trabalho, e ela literalmente muito aflita, né? Não sabendo muito bem como lidar com essa situação, onde você tem, ela é mãe de criança pequena, e ainda tem, né, que trabalhar, e aquela coisa, e o marido parece que estava com suspeita, né, não tinha ainda tido um diagnóstico, mas estava com suspeita de ter, né, pego aí o corona, então ela estava muito aflita, e toda essa situação, e aí eu percebia, e a gente, graças a Deus, o Senhor nos permite um momento, né, a gente fala ali do Evangelho, mas essencialmente você percebia a diferença entre uma pessoa que tem como chorar aos pés do Senhor e encontrar conforto e alívio na sua palavra, principalmente, e aquela pessoa que não tem nada. Ela só tem a aflição, ela só tem a agonia, ela só tem o desespero, a desesperança. E às vezes a gente nem percebe a nossa diferença. A gente às vezes nem nota. Porque nós estamos passando pelos mesmos problemas, os problemas não são diferentes para a igreja, mas a forma como nós passamos por ele é diferente. É quando nós entendemos que a paz de Cristo, né, a paz que excede todo o entendimento, que não é a paz de ausência de problemas, mas é a paz no meio dos problemas, porque nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos quem nos guarda.
Nós sabemos quem é por nós. Mas algo que me chama muito a atenção, e aí está em 1 Coríntios 12, se eu não me engano, Romanos 12, 21. Romanos 12, 21, que eu vou deixar até depois para a conclusão, mas algo que, e aí foi onde eu acabei migrando, que vai dizer: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Algo que tem me chamado a atenção dentro da igreja, e é um laço, ou seja, uma armadilha do mundo que a gente acaba não percebendo, né? Porque a armadilha é isso, é aquilo que você pisa e não viu que estava ali armado para você. Nós temos embarcado em opiniões, em ações e atitudes que são contrárias à da vontade de Deus. E como o Senhor disse ali, se a gente é como realmente Ele, queremos realmente ter fundamentos, nós devemos fazer aquilo que Ele nos ensina. E nós não temos, porque o Senhor nos disse, nos ensinou, nos orientou, como fala aqui, a pagarmos o mal com o bem. Nós não devemos desejar a vingança, porque a nossa vingança está nas mãos do Senhor. E nós falávamos aqui, porque a vingança do homem é ódio. A vingança do homem, né, ela quer infligir dor maior ao outro. Enquanto que a vingança, como, né, dentro da nossa linguagem, a vingança do Senhor nada mais é do que a justiça. Nós não devemos permitir que nós sejamos conduzidos por valores e opiniões do mundo que são contrárias aos nossos fundamentos, aos nossos alicerces, ainda que pareça o certo. Se você quiser entender do que eu estou falando, e se comparar até com construção, eu já vi, a gente que viaja já viu, nossa, muitas casas que, em um primeiro olhar, você pensa que ela foi muito bem edificada. É uma casinha bonitinha. Mas quando você vai chegando perto, você vai descobrir que ela não botou nem um alicercezinho. Ela botou o tijolo ali e foi levantando tijolo em cima de tijolo e foi levantando, né? Não tem uma coluna, não tem nada, e ele foi botando um tijolinho em cima do outro e ficou com aparência de casinha. Fica lá. No primeiro momento ela sobe. Se você amarrar direitinho, então sobe, que é legal pra caramba. Só que é uma casa sem alicerce, é uma casa sem fundamento, que, nossa, uma série de problemas mínimos pode demolir aquela casa. Ela pode vir realmente ao chão. É uma infiltração, às vezes, por baixo, um pequeno caminho de água que cai, que se fizer uma vala no ponto certo ali, um pedacinho quebra, a parede toda vai. A parede toda vai, e aí entra o outro laço, porque falando assim, vai cair uma paredinha, não, aquela paredinha pode cair em cima de uma família, pode cair em cima de uma casa mesmo e matar pessoas. Assim é, numa aparência, porque meu vizinho fez assim, eu fiz também. É mais barato, é mais fácil, né? Eu não gastei com cimento, não gastei com ferro, não gastei com nada, eu só, né? A casa dele está ali em pé tanto tempo. Não sei quantos já ouviram alguma coisa dessa, eu já ouvi várias vezes isso, né? Não precisa fazer muito certo não, faz de qualquer jeito. Só que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Assim é conosco. O Senhor vai dizer que é loucura guardar tesouros, né, nesse mundo onde a traça corrói. O que adianta juntar riqueza em celeiros, se hoje mesmo o Senhor vai pedir a nossa alma? Ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o momento. Como o pastor Reinaldo já falou aqui algumas inúmeras vezes, né? O Senhor não precisa de doença para levar ninguém, não. Ele só chama. Quando chegar o nosso número, opa, para casa, chegou a hora, vamos. E aí a gente tem que saber, será que quando chegar a nossa hora, nós poderemos ser colocados diante do Rei, do Senhor dos Senhores, do Deus Altíssimo e Poderoso, porque todos seremos colocados diante dEle. E nós, ao sermos julgados, e todos seremos julgados, poderemos desfrutar da ausência de condenação ofertada pelo nosso Senhor Jesus.
Que Jesus, Ele é o nosso fundamento, mas Ele é o nosso instrutor, é aquele que tem nos orientado a agirmos segundo aquilo que Ele nos ensina. Se queremos ser perdoados, deveremos ser muito bons em perdoar. E eu não vejo a humanidade boa em perdoar. E nós, às vezes, sem perceber, acabamos caminhando segundo muitos valores do mundo. E aí uma passagem que eu gosto, nossa, foi até por isso que eu confundi no primeiro momento, 1 Coríntios, que vai dizer, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, muito conhecida, que vai dizer assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, que veja para que não caia. Eu gosto muito desse versículo porque ele é a cara da igreja, ele é a minha cara. Aquele que pensa estar de pé, ou seja, eu posso já estar com a cara no pó, eu posso já ter caído de fuça no chão, mas eu ainda estou achando que eu estou de pé. Tem muita gente achando que está de pé. Está de pé o quê? É estar segundo a palavra de Deus, é estar realmente tendo um testemunho digno e fiel. Tem muita gente achando muita coisa, tem muita gente pensando muita coisa, mas na prática não está construindo um alicerce fundamentado na palavra e na pessoa do Senhor Jesus, que é o exemplo vivo para mim e para você. Um exemplo de sal e luz, um exemplo daquele que trazia paz em meio ao conflito, um exemplo daquele que era firme, ainda quando o mundo era contrário. Esses dias eu vi uma frase de George Orwell, eu nem lembrava do livro, né? Tem livro e filme de 1984, que diz que em um momento onde, eu acho que o termo era um momento de grande corrupção, onde a prática é a mentira, falar a verdade é um ato revolucionário. A grande revolução do nosso tempo é falar a verdade. E a verdade é o Senhor Jesus. Essa é a grande verdade. Ela não pode ser estilizada, ela não pode ser amenizada. Eu tive até comentei mais cedo, eu tive uma conversa teológica essa semana com um rapaz que tentava me convencer, nossa, ele se empenhou bastante, ele tentava me convencer de que a pregação do evangelho não era necessária, que segundo o entendimento teológico que ele me apresentou lá, isso foi para os tempos de Jesus, para aquele momento, e que depois não havia mais necessidade. E eu falei, nossa, eu nunca tinha ouvido que existia alguma corrente de pensamento teológica nessa direção, e eu fiquei horrorizado, porque se dizem cristãos, segundo ele, é dentro de uma corrente cristã, onde o grande objetivo do Senhor Jesus foi ensinar a prática piedosa, ou a prática caridosa, né, de sermos boas pessoas, termos boas condutas e fazermos o bem. Isso sim era o objetivo. E eu falei, olha rapaz, o que está na Bíblia não é isso não. Está na palavra de Deus, não aponta para isso não. A palavra de Deus vai apontar para, em primeiro lugar, o sacrifício do Senhor Jesus. Ele tem valor universal e eterno. Ele abrange todos os tempos, ele abrange toda a criação. Porque pelo pecado, a criação geme. E só por meio dele, a remissão de pecados. Só por meio dele, todas as coisas hoje caminham realmente para a sua redenção no Senhor Jesus. Mas para que eu e você, e todo que anseia pela salvação, todo que anseia por um dia estar na presença dele na eternidade, é necessário crermos que aquele sacrifício, que aquele derramar de sangue foi por mim.
que aquele preço de sangue pagou o meu pecado, e isso vale para cada um aqui. É um sacrifício individual, porque se não for, você vai ter que pagar. Porque o preço do pecado é a morte. E não estou falando só da morte carnal. É necessário que eu e você, que estamos pensando em estar de pé, que eu e você tenhamos plena consciência da soberania e do poder do nosso Senhor. Porque é Ele quem pagou o preço, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João, João 3,16 vai dizer, que Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira indizível, inimaginável. É a salvação, é o Senhor Jesus. E é necessário anunciarmos isso, porque aí eu te digo, à medida que a igreja não anuncia, à medida que eu não anuncio, eu não prego a verdade. Porque só a verdade salva. E a verdade é o que nos liberta. E se formos libertos pela palavra, seremos verdadeiramente livres. No outro dia, acho que todo mundo já ouviu, que vai dizer que ser crente é complicado, porque a gente não pode fazer um monte de coisa, Foi o que eu falei, olha, rapaz, eu acho que você está um pouco confuso. Eu não faço porque não me convém. Mas é como aquele fumante, e eu convivo com vários, que de repente, no meio da tarde, ele levanta, não, eu vou ali, que eu tenho que fumar um cigarrinho, que eu não fumei nenhum ainda. A pessoa é quase um robô, de repente ela levanta, ela tem que ir lá jogar aquela dose química para dentro, que não, ela não aguenta, ela tem que ir. É igual o alcoólatra, e eu sou filho de alcoólatra, que acordava, antes de qualquer coisa, ele tinha que tomar uma dose de conhaque, era na máquina, o combustível que movia a máquina. E aí eles acham que isso é liberdade. É o que se chama da gaiola dourada, Eles ficam vivendo prazeres, e achando que a hora que quiserem eles podem sair dali, só que em dado momento, quando eles acharem que vão sair, a gaiola vai estar fechada. Que eles já vão estar habituados, vão estar vivendo ali. Eu costumo falar sempre, uma das essências, às vezes eu vejo a igreja muito preocupada com o que é e o que não é pecado. Muito preocupada, como se quisesse uma lista, do que é e o que não é pecado. E eu acho que muito mais seguro para você não pecar é você entender o negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Se você for capaz de negar a si mesmo e carregar a sua cruz na direção de Cristo, a direção que Ele apontou, o testemunho que Ele deu, o ensinamento que Ele nos passou, você vai se afastar do pecado. O pastor Reinaldo falava aqui no outro dia, uma das bases do evangelho é você resistir ao inimigo. Você chegar a Deus e resistir ao inimigo, ele vai fugir de você. Se você já chega a Deus e resiste a Ele, não tem nada para Ele. Não tem mais nada para Ele. Mas cabe a mim e a você caminharmos nessa direção. Já caminhando para o final, vou deixar aqui uma passagem muito bonita também. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, que vai dizer assim, muito conhecido. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 14 e 15, vai dizer: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Repare, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade,
Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Eu estou chamando a atenção aqui que segundo a sua vontade. Aqui está uma pegadinha que muita gente deixa escapar. Sabe como é que você sabe a vontade de alguém? Quando você convive com esse alguém, quando você conhece esse alguém, quando ele tem um relacionamento com você, você não vai saber, se eu falar para você, está passando uma pessoa ali, qual é a vontade dele? Aí você, não sei, nunca vi. Você não vai saber. E isso a gente tem feito, porque mesmo muitas das vezes a gente tendo aceitado o sacrifício de Cristo, a gente tendo entregue a nossa vida, a gente realmente certo de que Ele é o nosso Senhor e Salvador, nós continuamos pedindo bobagens, nós continuamos falando bobagens, porque nós temos ainda uma imagem de um Deus genérico que parece um empregado, que tem que fazer algo que eu peço, que eu mando. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso. Nós devemos nos colocar com temor diante de Deus, e ainda o Salmo vai dizer com temor e tremor diante de Deus, porque Ele tem todo o poder e autoridade. Com um pensamento nós deixamos de ser o pó que nós já somos. Mas se pedimos segundo a sua vontade, temos certeza de que obteremos. Isso é fé. Isso é fé. Fé alicerçada na palavra. É fé alicerçada em Cristo, nosso Senhor. Aquele que tem nos ensinado e tem mostrado o que é importante para Ele. Nós fomos chamados, eu e você, para salvarmos vida. É necessário anunciar o Evangelho para que todo aquele que nele crê não pereça mais, porque as vidas estão se perdendo, estão perecendo. A gente está aí contando morto aqui, como se esse morto desse mundo fosse alguma coisa. Pior não é morrer nesse mundo a tendência nasceu, vai morrer. O pior é perder a vida eterna, porque não ouviu. Pior é aquele que morreu, não ouviu e era próximo a mim. Porque esse sangue me será cobrado. Que nós, igreja do Senhor, e mensagem de domingo de manhã é mensagem para a igreja. Que eu e você possamos realmente pedirmos a Deus amor, sabedoria, domínio próprio, discernimento, direção, fortitude, que Ele nos sustente, porque a palavra dele vai dizer que o poder dele vai se aprimorar na nossa fraqueza. Mas é necessário que você peça, é necessário você falar: Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas eu tenho fé, Senhor, que o Senhor consegue. Eu tenho fé, Senhor, que para o Senhor não há impossível. E em suas mãos, eu e meus irmãos podemos, somos e seremos vasos de honra. Amém? Que o Senhor Jesus possa completar essa mensagem em nossos corações e fazer de cada um aqui um vaso, um instrumento, né? Um instrumento útil nas mãos do Senhor. Amém, meu pastor?